E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriel Meu nome é Isadora. e sejam muito bem-vindos ao No Mundo A2. É o seguinte, nós já temos aí quase 3 anos compartilhando a nossa vida aqui com vocês, atualizando vocês sobre a vida e os custos de vida na Irlanda e entrevistando diversas pessoas para que elas pudessem falar um pouco do custo de vida delas também. Porém, no vídeo de hoje nós fomos além. Nós vamos falar do custo de vida, mais precisamente do aluguel, que é sinceramente o gasto mais significativo que você vai ter no orçamento das principais cidades irlandesas. Então no vídeo de hoje você vai ver o orçamento ou a média dos aluguéis para Limerick, Dublin, Cork e Galway. Bom, e de que forma que nós coletamos esses dados? Como eu falei para vocês, ao longo desses 3 anos, nós ajudamos diversas pessoas a imigrarem para a Irlanda, fornecendo dicas, informações, abastecendo esse canal com muito conteúdo. Porém, dessa vez foi a nossa vez de pedir ajuda para eles. Então eles ajudaram a gente, ativamente. São com base neles, nessas pessoas que atualmente estão morando na Irlanda, é que nós vamos atualizar vocês sobre os gastos, mais precisamente dos aluguéis na Irlanda no ano de 2024. Nós temos um grupo aí de membros com mais de 70 pessoas que colaboram ativamente para a gente, fornecendo informações, conversando, trocando ideia. Nós tiramos dúvidas dessas pessoas também. Se você quiser fazer parte, é só ir aqui na descrição que está o link lá para você fazer parte desse grupo de membros. E nós abrangimos a pergunta para os nossos seguidores do Instagram, fazendo com que mais pessoas pela Irlanda toda compartilhem com a gente o valor atual dos aluguéis deles. Porém, nós identificamos uma ótima opção de cidade para você que deseja morar ou fazer intercâmbio na Irlanda agora no ano de 2024. Bom, nos últimos anos nós vimos um fluxo muito grande de pessoas escolhendo cidades do interior da Irlanda para poder morar. Uma vez que o salário mínimo é o mesmo em todo o país, as pessoas começaram a optar por cidades que tivessem um custo de vida mais ameno, porque a capital do país tem um custo de vida bastante elevado. Porém, o cenário que nós vimos nos últimos 2 anos foi a disparada desenfreada dos aluguéis em toda a Irlanda, especialmente nas menores cidades, onde não tem uma oferta tão grande assim de moradia, fazendo com que cidades do interior tivessem seu aluguel muito inflacionado em comparação com cidades grandes, como Dublin e Cork, por exemplo. Bom, nos últimos anos nós vimos os landlords literalmente meter a mão no valor dos aluguéis, principalmente em cidades que não são tão movimentadas assim, fazendo com que estudantes que procurassem por um intercâmbio mais barato começassem a optar novamente pela cidade grande, Dublin, que tem muitas vezes o custo de vida bem superior do que essas cidades. Porém, nós não esperávamos que a cidade de Cork tivesse aluguéis tão atrativos assim. Para vocês terem uma noção, eu vou passar agora uma média atualizada do aluguel para solteiro e para casal nas principais cidades da Irlanda, como eu falei para vocês, que são essas 4, sendo que 2 delas são as 2 maiores cidades do país e as outras 2 são cidades do interior que atraem muitos estudantes também. Bom, para base de comparação eu vou começar pelas cidades do interior do país. Por exemplo, a cidade de Limerick teve uma média de 450 euros mensais no aluguel para solteiro. Vocês têm que levar em conta que os aluguéis de solteiro muitas vezes são compartilhados, são em quartos compartilhados na verdade, onde a pessoa opta por dividir um quarto com 2, 3 ou mais pessoas, como no caso de grandes cidades como a capital Dublin, por exemplo. Então, quando eu falar aluguel de solteiro, leve em conta que eu estou falando o aluguel de uma única pessoa em um quarto compartilhado, beleza? Então, a média do valor de solteiro na cidade de Limerick ficou em 450 euros mensais, enquanto o aluguel para casal na cidade de Limerick ficou numa média de 805 euros mensais. Já a segunda cidade, que também é o interior da Irlanda, que é Galway, porém muito mais turística, teve uma média num quarto de solteiro, aliás, o aluguel para solteiros ficou numa média de 555 euros mensais e o aluguel para casal na cidade de Galway ficou com uma média de 782 euros mensais. Então vocês podem ver que os valores subiram consideravelmente se comparar com, por exemplo, os primeiros vídeos que nós fizemos aqui nesse canal falando dos valores dos aluguéis nas cidades menores da Irlanda, como Limerick, por exemplo, que o aluguel era muito mais barato que isso. Então vocês podem ver o quanto inflacionou os aluguéis no país nesses 2 últimos anos. Bom, agora eu vou falar das 2 principais cidades irlandesas, que são as 2 maiores cidades do país, que é a capital Dublin e Cork. Vou começar aqui pela capital irlandesa. Para um solteiro morar em Dublin, ele não vai desembolsar menos que 550 euros mensais num aluguel de quarto compartilhado, como eu havia falado para vocês. Já os casais vão desembolsar nada mais, nada menos
Cork pelo menos 983 euros mensais, ficando próximo dos 1.000 euros para morar em Dublin, se você tiver em casal aí. Já em Cork a situação muda completamente em comparação com a capital irlandesa, porque um solteiro vai desembolsar em média aí 400 euros mensais no aluguel e um casal vai desembolsar em média 690 euros mensais, beleza? Então vocês podem ver a diferença gritante que tem entre a capital irlandesa e o quão similar é Cork das cidades pequenas do interior do país, como Limerick e Galway, por exemplo. Bom, e qual que é a provável justificativa para isso? Cork, como vocês sabem, é uma cidade muito maior em comparação com o interior do país. Justamente por isso, a oferta de moradias por lá é muito maior. E ele não para por aí, porque também a oferta de trabalho, numa pesquisa rápida aqui pelo Indeed Doraí, você pode ver que Cork tem pelo menos o dobro da oferta de trabalho em comparação com as cidades menores, como Limerick e Galway, por exemplo, facilitando também a procura por emprego. Então, se você morar numa cidade que tem um custo de vida menor, recebendo a mesma coisa que você receberia numa capital, por exemplo, com certeza é muito mais vantajoso para você salvar uma graninha, para você poder viajar durante suas férias, para poder curtir um pouco de verdade o país. Outro fato muito interessante da cidade de Cork é que ela possui um aeroporto, e isso é muito importante, principalmente quando você quer viajar. Vocês sabem que quando você está na Irlanda é muito fácil você conhecer os outros países da União Europeia, porque os voos são muito baratos, é literalmente uma pichincha. Então, justamente por isso, as pessoas costumam conhecer vários países em um único ano. Porém, tem um fato que faz as pessoas que moram no interior do país gastarem um pouco mais, que é justamente a locomoção até a capital irlandesa, porque lá tem um aeroporto, ao contrário das cidades do interior do país. E Cork tem um aeroporto, assim como Dublin. Então isso facilita muito a sua viagem. Por exemplo, a gente, quando a gente queria viajar, conhecer outro país e tudo, nós tínhamos 3 opções. Ou nós íamos de trem, ou pagava um ônibus de viagem, ou nós íamos no nosso próprio carro. Porém, nós tínhamos o gasto com estacionamento no aeroporto de Dublin, com gasolina, com pedágio. Então eram gastos que faziam com que aquela passagem baratinha não ficasse tão barata assim. Então, se você morar em Cork, você já não vai ter esse problema. Outra vez que a gente queria deixar aqui para vocês é que a parceira do canal aqui, a Seda, que é simplesmente a melhor escola para você fazer intercâmbio em Dublin, agora inaugurou recentemente um campus na cidade de Cork. Ou seja, todos aqueles benefícios que vocês tinham ao estudar na melhor escola de Dublin, vocês também vão ter agora para estudar e fazer intercâmbio na cidade de Cork. Por quê? A Seda ela te oferece uma série de benefícios ao contrário das demais escolas de intercâmbio na Irlanda. Por exemplo, você que está indo fazer intercâmbio na Irlanda, eu tenho certeza que a sua primeira preocupação é em procurar emprego, assim que você chega no país. É ou não é? Então, a Seda ela possui um sistema chamado de Seda Jobs Club, que é simplesmente uma plataforma que te ajuda, ou seja, a escola te ajuda a procurar o seu primeiro emprego no país, facilitando muito a sua vida pela Irlanda. Porque as demais escolas, quando você vai fazer intercâmbio no país, simplesmente te fornecem o ensino, né? O estudo, o intercâmbio em si. E quando você vai procurar o seu primeiro emprego, é você por você, meu amigo. Você tem que se virar. Então isso facilita muito a vida de um intercambista, eu garanto para vocês. Outra vantagem é que antes de você vir, a Seda também fornece um curso preparatório em inglês para que você justamente não chegue no país voado, perdido, completamente desnorteado. Então a escola ela já te prepara antes do embarque para que você chegue, é um preparatório em inglês, para que você chegue devidamente preparado no país e não chegue perdido assim como os outros alunos. Outra coisa que é muito vantajosa é porque ela cria um grupo de WhatsApp para todo mundo que está embarcando para a Irlanda, ou seja, eu sempre falo para vocês que a melhor coisa que você pode fazer quando você chegar na Irlanda é ter um bom network. E se você tiver um grupo de WhatsApp com diversas pessoas que estão chegando no país junto com você, isso facilita você a procurar emprego, a procurar casa, a ter vantagens em diversas outras coisas. Por quê? Quando você chega na Irlanda, você tem um grupo de WhatsApp que consegue te apoiar, consegue te fornecer vantagens, é muito importante. Porque, por exemplo, vamos supor aqui que eu estou trabalhando aqui, deixa eu ver, num hotel, e aí o meu hotel abriu vaga. Onde que eu vou falar que tem vaga? Lá no meu grupo, lá no grupo que a galera colabora. Então eu vou falar, galera, tem uma vaga aqui para camareiro e tem uma vaga para chefe de cozinha, por exemplo. Isso faz com que as pessoas que estão naquele grupo, elas sejam de certa forma privilegiadas, assim como vagas para você, por exemplo, dividir um quarto. Eu achei um quarto aqui de casal e quero dividir com um amigo. Eu aviso lá no grupo. Então, o fato da Seda criar esse grupo também é muito importante para quem está chegando no país, porque as pessoas chegam
sem um grupo de apoio, chegam sem saber o que fazer. Então, a Seda oferecer um grupo de WhatsApp, oferecer um curso preparatório e oferecer uma plataforma que te fornece, te ajuda a procurar o primeiro emprego, gente, isso é sinceramente extraordinário. Então, todas essas vantagens que você só tinha na capital irlandesa, que era Dublin, agora você também vai ter em Cork. Então, se você tem interesse em fazer intercâmbio em Cork, entre em contato com a Seda, o link está aqui na descrição, a gente deixa o link para que vocês possam preencher as informações de vocês e a própria escola vai entrar em contato com vocês, evitando aquela intermediação por uma agência de intercâmbio, por exemplo. Então o link está aqui na descrição, é só falar com a Seda College, porque eu tenho certeza que vocês vão ter a melhor experiência de intercâmbio que vocês poderiam ter na Irlanda. Bom, mas aí você deve se perguntar, com um aumento tão grande assim desses aluguéis, que são realmente muito caros, será que ainda vale a pena fazer intercâmbio na Irlanda? Meu amigo, a verdade é que vale muito a pena fazer intercâmbio na Irlanda, ainda assim. Por quê? Além do novo idioma que você vai aprender por estar imergindo profundamente numa cultura inglesa, você também tem diversos outros benefícios de morar no país, como por exemplo, a facilidade de viajar pela União Europeia, que é muito grande. Os voos são extremamente baratos partindo da Irlanda, você encontra voos aí a partir de 10 euros, então para você que está interessado em conhecer novas culturas, em viajar, desbravar o mundo, com certeza morar na Irlanda é uma vantagem muito grande. Outra coisa é o salário mínimo. Vocês sabem que quando você vai estudar, fazer intercâmbio na Irlanda, você tem um diferencial de poder estudar e trabalhar no país legalmente. E o fato da Irlanda ter um dos maiores salários mínimos da União Europeia traz muitos benefícios para você. Para você ter uma noção, no ano de 2024, o salário mínimo da Irlanda por hora é a partir de 12,70 euros. Isso é muita grana, galera. Isso é muita grana. Justamente é por isso que as coisas, os valores dos aluguéis, os valores dos alimentos, das contas no país acabam sendo um pouco inflacionados, porque você ganha muito bem para poder morar no país. Então, consequentemente, o preço das coisas tende a subir. Para você ter uma noção de comparação com Portugal, por exemplo, que é um destino aí queridinho dos brasileiros na Europa, você tem pelo menos mais de 2 vezes o salário mínimo vigente no país. Porque esse salário mínimo aí de 12,70 por hora vai fazer com que uma pessoa que trabalhe full time ganhe pelo menos mais de 2.000 euros mensais, enquanto em Portugal se ganha menos da metade desse valor. Em 2024, o salário mínimo em Portugal está girando em torno de 820 euros mensais, o que muitas vezes não está dando para pagar nem sequer o aluguel no país. Então vocês conseguem ver o diferencial do país. Então, na minha humilde opinião, ainda assim vale muito a pena, é por isso que atrai muitos estudantes ainda hoje, e o fato dos aluguéis estarem aumentando faz com que as pessoas tenham que procurar novos destinos. Justamente é por isso que nós fizemos essa pesquisa e nós vimos que Cork sim tem um grande potencial para atrair novos estudantes agora durante o ano de 2024. Então é isso, pessoal, se você tem interesse em fazer intercâmbio em Cork, o link está aqui na descrição, é só entrar em contato com a Seda College, que eu tenho certeza que vocês vão ter a melhor experiência de intercâmbio possível na Irlanda através deles, porque eles dão um suporte extraordinário, coisa que nenhuma outra escola faz. E eu queria deixar também aqui os meus sinceros agradecimentos a todos os nossos inscritos lá do Instagram que colaboraram com a gente para que essa pesquisa se tornasse possível. Outro agradecimento em especial é para todos os membros do grupo do Telegram que a gente tem. Se você quer fazer parte do nosso grupo do Telegram, o link também está aqui na descrição. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa atualização do ano de 2024. Um grande abraço em todos vocês. Fiquem com Deus e tchau, tchau.